Tofu. Tofu é o alimento que muitas das pessoas conhecem quando estão praticando a alimentação plant-based, porque faz muito parte do dia a dia delas. E aqui no nosso feed a gente tem bastante receita com tofu para que você possa experimentar fazer na sua casa também. Mas, por ser esse alimento rico em diversos sabores, rico em diversas possibilidades e que tem a sua origem na Ásia e agora faz muita parte também da cultura de grandes capitais aqui do Brasil, o tofu é o alimento que a gente vai trazer aqui para poder mostrar para você uma forma de conservação dele. Porque é tão importante quanto você utilizar na sua receita, você saber como que você compra, como que você guarda ele e como que você mantém ele na característica principal dele e até mesmo conseguir adicionar um saborzinho ali ao longo do tempo que você usa. Porque uma das muitas formas de consumo do tofu é a mais simples, somente com limão e sal, que é a forma in natura. E aqui eu tenho um bloquinho de tofu que tem 500 gramas, então ele geralmente vem nessa peça quadrada. Quando eu retiro ele da embalagem, eu retiro todo aquele soro e aí o que a gente vai fazer aqui agora é dividir ele para poder colocar nesse pote. Então eu tenho aqui um pote de plástico que foi totalmente higienizado e ele tem uma tampa hermética. Então a gente quer sempre um pote que possa fechar bem para que você não transfira sabor da geladeira para dentro do tofu. Então aqui essa pecinha de 500 gramas, eu vou precisar cortar ela no meio, já que eu não sei qual é o outro tipo de preparo que eu vou utilizar ele no futuro. Se você tem um planejado, você pode deixar ele em fatias, pode deixar em cubo, mas o ideal é que você corte o mínimo possível para que ele mantenha ainda a estrutura. Tofu é muito frágil, tofu é muito delicado. Esse daqui é o tofu soft. Ainda tem alguns tipos de tofu extra firme, tem tofu firme, tem algumas variações no mercado. Eu costumo sempre comprar esse, porque ele não é muito prensado, mas ainda tem uma quantidade grande de água. E aí, agora que eu cortei essa parte aqui, eu coloco as duas bandas aqui, ó, dentro do recipiente. E aí, lembrando que eu preciso sempre utilizar tanto a bancada aqui, que é a tábua de corte, faca e pote totalmente higienizado, porque o tofu é bastante perecível. Então, mesmo a gente fazendo esse preparo aqui, a gente consegue prolongar a vida dele, depois de aberto, por no máximo até 5 dias. Se você mantém ele na parte de cima da sua geladeira, se você mantém ele sempre no fundo da geladeira, se você vai pegar sempre ele com recipiente com utensílio limpo, então uma faca, uma colher. Então, o ideal é que você use o quanto antes depois que você abriu ele da embalagem. Então, no mercado, quando você compra o tofu, ou até mesmo se você faz o seu tofu em casa, você sempre compra o seu tofu sem adição de sal. E isso é feito por tradição. Por tradição, o tofu não tem adição de sal, então o que acontece aqui é que não é indicado que você pegue uma fatia dele, coma in natura, porque se você não está muito acostumado com o sabor do tofu, a experiência não pode ser muito agradável. Então, aqui a gente vai fazer é uma salmoura. Então, eu vou adicionar água filtrada, ou água mineral, e aí é melhor ainda, mas nunca água da bica. E aqui eu vou adicionar o suficiente para poder cobrir o tofu. E a gente mantém ele na geladeira porque o tofu, por ele ser uma coalhada onde tem a concentração maior da gordura do leite de soja, então ele não se dissolve na água. Então não importa a quantidade de água que você colocar aqui, ele não vai se dissolver, porque ele é um alimento rico em gordura. Então eu posso completar de água até cobrir todo o tofu aqui. E eu vou adicionar sal. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu quero adicionar sal aqui nessa receita para proteger como forma de conservação e também ele vai adicionar um pouco de sabor. Então nesse caso eu estou utilizando meia colher de sopa de sal. Então aqui eu tenho aproximadamente 10 gramas de sal. Então é uma proporção de 2% para o peso do tofu. Então se eu estou utilizando um tofu de 1 kg, eu vou utilizar 4%. Vou utilizar uma colher de sopa e assim eu vou progredindo. Caso você tenha preferência para um tofu salgado, caso você não escolha utilizar ele para uma receita doce, ou até mesmo se você tem alguma restrição a sódio, essa quantidade pode ficar ali bem dentro do limite para você manter a conservação do seu alimento, mas que você também não adicione uma quantidade muito grande de sódio, se não for esse o objetivo. Então aqui eu tenho meia colher de sopa, 2 gramas. E aí eu só preciso espalhar. E aqui é sal comum, é sal marinho iodado refinado, é o sal que você tem em casa.
mas preferencialmente um sal que você pegou do pacote, que estava numa embalagem fechada, não aquele sal que a gente tem costume de ter na prateleira, ou até mesmo no saleiro convencional que tem uma tampa onde você pega com a mão. Porque o risco de estar contaminado aquele sal por algum outro tipo de alimento pode ser grande. Então o ideal é que você pegue um pacote novo ou de um lugar que deixe fechado, porque daí também você não traz nenhum tipo de contaminação para cá. O que a gente faz para poder manter os alimentos com a maior qualidade e com a maior durabilidade é tirar toda a possibilidade de contaminação. Então, além da refrigeração, que também mantém as características do alimento e inibe a proliferação rápida de bactérias, mas ela ocorre, porque a proliferação de bactérias é uma coisa que ocorre naturalmente, o que a gente faz é desacelerar com a refrigeração. O sal também ajuda muito nisso, mas ele não vai fazer com que o seu tofu dure 30 dias na geladeira. Então, tofu é um alimento sempre que a gente coloca na nossa dieta, coloca na nossa alimentação, coloca no nosso cotidiano, mas coloca de uma forma que ele seja planejado. Então, eu tenho meio quilo de tofu, comprei, vou usar na semana e ali eu vou medindo. Não é um tipo de coisa que você deixa sempre na sua geladeira para pensar um dia para usar. Então, essa é a coisa que tem que ser associada a essa forma de preparo aqui, porque isso aqui não faz milagre. Então, ó, eu não preciso tocar, não preciso colocar a mão, então tá só aqui e ele vai ficar com água gelada na geladeira, tapado. O importante, mesmo em casa, principalmente em casa, é colocar etiqueta nas nossas coisas. Porque é muito comum eu visitar os meus amigos e encontrar alimentos que já foram vencidos há alguns anos. Então, etiqueta para você mesmo lembrar que você colocou aquilo ali naquela semana, que aquilo é da outra semana, que aquilo é do outro dia, porque é muito fácil quando a gente está mudando a nossa alimentação, incluir mais alimentos que são perecíveis na nossa casa e fazer com que esses alimentos acabem estragando muito rápido. Então, a ideia é você comer mais, comer melhor, não gastar mais, desperdiçando mais alimento. Então, tomar cuidado com o seu tofu, vai garantir que você tenha essa forma de conservação como sua aliada para poder manter esse hábito novo na sua casa, ou até mesmo se fosse um hábito antigo, você tem agora uma forma nova, caso você não tenha experimentado ainda guardado dessa forma aqui. E aí depois, para as preparações, o que a gente faz é como se fosse da azeitona. Eu vou pegar também com o recipiente, cortar só o pedaço que eu vou usar, faço o meu preparo e pronto, volto para a geladeira. A gente nunca mantém ele fora da refrigeração. Até mesmo no transporte do mercado. Então, se você vai no mercado e compra ele, aquele que é selado, o ideal é que ele não esteja estufado, porque significa que ele desenvolveu gases ali por conta da não refrigeração ao longo do caminho. Então, você toma cuidado na hora que compra, você toma cuidado na hora que transporta, você toma cuidado na hora que você manipula na sua casa em recipiente higienizado e próprio para isso, e depois você toma cuidado na hora que você conserva. E por último, você toma cuidado no seu planejamento de usar o ingrediente ali no seu cotidiano, ok? Então dessa forma você vai conseguir incluir e manter esse alimento próprio para consumo durante um período muito grande, porque de 3 a 5 dias é um período bem grande para poder a gente conseguir ali cortar em 4 partes, geralmente um quarto desse tofu, que são cerca de 125 gramas, 120, 130, é um tipo de preparo que é muito suficiente para uma pessoa. Então, se você é uma pessoa, se tem mais pessoas na sua casa, você pode também ajudar, pode te ajudar a informação de que você tem meio quilo de tofu, dá para você alimentar bem 4 pessoas com tofu como refeição principal, seja como um tofu mexido, seja como um tofu grelhado, seja como um tofu marinado com sal e limão para você fazer um sanduíche de queijo branco, para você fazer um Romeu e Julieta. Então você tem essa parte de uso do tofu aqui para ele estar sempre presente na sua vida. Então, desejo longa vida ao seu tofu. Muito obrigado e até a próxima.